as 12 tribos de Israel e seus significados. Os 12 filhos de Jacó, que deram origem às 12 tribos de Israel, são Ruben, Simeão, Levi, Judá, Dan, Naftali, Gade, Azer, Issacar, Zebulon, José e Benjamim por ordem de nascimento, conforme Gênesis 2, 9 e 32 a 35, 31 a 13 e 17 a 24. Jacó, no final da sua vida, estando já no Egito, adotou como seus filhos os filhos de José, Efraim e Manassés, Gênesis 48, 5. Com isso, a tribo de José deixou de ser uma tribo, se subdividindo em duas, e temporariamente o povo de Israel permaneceu com 13 tribos. Isso perdurou por mais de 400 anos, até que o povo de Israel saísse do Egito. Quando o povo de Israel saiu do Egito, antes de entrar em Canaã, Deus ordenou que a tribo de Levi fosse separada para auxiliar o sacerdote Arão e seus filhos no ministério do tabernáculo. Números la 1 y 47 a 53, 3 y 5 a 9. Os levitas foram consagrados a Deus para o serviço do Senhor, no lugar dos primogênitos. Números las 3 y 11 a 13, 8 a 14 a 19. A partir disso, a tribo de Levi deixou de ser contada como uma tribo e Israel voltou a ter 12 tribos. As tribos que receberam terras quando o povo de Israel entrou em Canaã foram as seguintes: Ruben, Simeão, Judá, Dan, Naftali, Gade, Azer, Issacar, Zebulon, Efraim, Manassés e Benjamim. Josué 13 e 14 e 19 e 51. Os levitas receberam apenas cidades para habitar, dentre as demais tribos. As tribos de Israel explicadas: Jacó teve 2 esposas, Lia e Raquel, e 2 concubinas, Bila, serva de Lia, e Zilpa, serva de Raquel. Com elas, Jacó teve 12 filhos e uma filha chamada Diná, Gênesis 3, 0 e 21. Ruben foi o primeiro filho de Jacó. A Bíblia diz que Jacó amava mais a Raquel do que a Lia, Gênesis 2, 9 e 30. O Senhor, vendo que Lia era desprezada, fez com que ela fosse fecunda. Raquel, porém, era estéril. Gênesis 2, 9 e 31. Lia, dando à luz ao primeiro filho de Jacó, afirmou que Deus viu a sua aflição. Significado: eis um filho. Ruben deriva da palavra hebraica ri, que significa ver. Assim, Lia ficou grávida e deu à luz um filho, a quem deu o nome de Ruben, pois disse: o Senhor viu a minha aflição. Por isso, agora meu marido vai me amar. Gênesis 2, 9 e 32. Simeão foi o segundo filho de Jacó com Lia. Novamente, Lia atribuiu a Deus a sua capacidade de ter filhos e afirmou que Deus ouviu o seu clamor. Significado: ouvindo. Simeão deriva do radical hebraico chamá, que significa ouviu. Ela ficou grávida outra vez e deu à luz um filho e disse: o Senhor ouviu que eu era desprezada e me deu mais este filho. E deu-lhe o nome de Simeão. Gênesis 2, 9 e 33. Levi, ao dar à luz o terceiro filho de Jacó, Lia acreditou que seu marido se ligaria a ela desta vez. Significado: unido. Levi é um termo hebraico derivado de liva, que significa
ligado. Lia ficou grávida ainda outra vez e deu à luz um filho. E disse: agora, desta vez, o meu marido se unirá mais a mim, porque lhe dei à luz 3 filhos. Por isso lhe deu o nome de Levi. Gênesis 2, 9 e 34. Judá foi um dos filhos de Jacó e o patriarca de uma das maiores tribos de Israel, a tribo de Judá. É um personagem de grande importância na narrativa bíblica, não apenas por seu exemplo de liderança e fé, mas também como ancestral direto de nomes importantes, como Davi e Salomão, e principalmente do Messias Jesus Cristo. A história do chefe da tribo de Judá é encontrada no Antigo Testamento, especialmente nos livros de Gênesis capítulos 29 a 49 e em partes dos livros de Êxodo, Levítico, Números e 1 Crônicas. A Bíblia nos conta a história de Judá, um dos 13 filhos de Jacó, que cresceu em uma família cheia de rivalidades entre irmãos. Ele era o 4º filho de Jacó com Lia, e sua vida teve muitos altos e baixos. Um dia, Judá e seus irmãos cometeram um erro terrível. Por inveja, eles venderam seu irmão mais novo, José, como escravo. Isso trouxe muita dor ao coração de seu pai, Jacó, que ficou devastado por pensar que o filho estava morto. Essa era a intenção da maioria dos irmãos, mas Judá sugeriu que, em vez de matá-lo, que eles somente o vendessem para uma caravana de mercadores que passava. Assim, ao menos, Judá poupou-lhe a vida. Porém, é certo que o remorso e a culpa o terão atormentado por muito tempo. José foi levado para o Egito, onde passou por duras provas. Passado algum tempo, Judá decidiu ir viver longe de seus irmãos. Ele se hospedou na casa de Ira, um amigo que morava na cidade de Adulam. Vivendo ali, ele conheceu uma cananeia e se casou com ela. Logo eles tiveram 3 filhos, Onã e Selá. Quando seu filho Or se tornou adulto, Judá arranjou uma esposa para ele chamada Tamar. Porém, Or logo morreu porque era muito perverso diante de Deus. Então, seguindo o costume do casamento levirato, que exigia que a viúva sem filhos fosse dada em casamento ao irmão do falecido. Judá diz ao segundo filho para se casar com Tamar, mas Onã também era mau perante Deus e também morreu. Assim, Judá instruiu a Tamar que voltasse para a casa do seu pai e permanecesse viúva, até que Selá, o filho mais moço, tivesse idade para se casar. Porém, ele não fez assim. Judá temia que o terceiro filho também morresse, e por isso não cumpriu com sua palavra. Quando Tamar se apercebe que não viria nenhum outro casamento e que não teria parte na herança de seu marido, ela decidiu fazer algo. Corajosamente, Tamar trama um esquema a fim de ver assegurado o seu direito de ter filhos e de ter uma família novamente. Tamar arquitetou um encontro disfarçada com o próprio sogro Judá. Dessa relação, ela engravidou e teve 2 meninos, Pérez e Zerá. De Pérez, o filho mais velho de Judá, e Tamar, descenderam a linhagem de Davi e do próprio Senhor Jesus, por parte de seu pai terreno, José. Devido à sua ascendência, Jesus também recebe o título de Leão da tribo de Judá. No entanto, a história de Judá não termina aí. Ele passou por outra grande lição. Quando a terra enfrentava a grande seca e eles foram enviados ao Egito para comprar comida, Judá reencontrou seu irmão José
que durante anos tinha sido esquecido. Nesta ocasião, quando o seu irmão mais novo, Benjamim, correu perigo, Judá se ofereceu para ser escravo em seu lugar, mostrando um profundo sentimento de entrega e compaixão. Agora mais maduro, Judá estava disposto a fazer qualquer coisa para proteger sua família. A vida de Judá nos ensina que todos nós podemos mudar e buscar a reconciliação. Ele passou de um irmão invejoso a alguém disposto a sacrificar tudo pela família. Sua história nos mostra a importância da mudança pessoal e do perdão, e como Deus pode usar até mesmo pessoas com passados complicados para cumprir seus planos. Judá e Tamar. Tamar foi uma jovem escolhida para se casar com o filho mais velho de Judá, chamado Or. Desde muito nova, Tamar enfrentou a terrível dor da perda. Devido à maldade do coração de seu esposo, ela ficou viúva, não apenas uma, mas 2 vezes. Tamar sofreu a perda e a ausência de seus companheiros, e agora temia a vida futura sem o amparo de marido, nem de filhos que a pudessem acompanhar. O seu sogro Judá havia prometido que ela esperasse por Selá, até que tivesse a idade apropriada para se casar. E, passado algum tempo, ele já era um homem adulto, mas Judá nunca cumpriu de fato seu acordo. Tamar passaria a vida toda esperando como viúva, sem filhos, na casa de seu pai. Quando Judá também ficou viúvo, Tamar arquitetou um plano. Ela se assentou no caminho na época que sabia que seu sogro iria viajar. Ela estava disfarçada com um véu. Judá não notou que era sua nora. Assim, pensando que fosse uma prostituta, Judá quis dormir com ela. Astutamente, Tamar pediu-lhe que deixasse seu cajado, sinete e cordão como garantia do pagamento para pagar por seus serviços. Na proposta de Tamar, assim que ele enviasse o pagamento, ela devolveria os itens. Ele concordou e assim fez o que queria. Tamar voltou para casa. Talvez algum dia teria a oportunidade de confrontar o seu sogro, mas passados 3 meses, eles descobriram que ela estava grávida. Como ainda estava comprometida com um de seus filhos, Judá condena Tamar por adulterar. Porém, Tamar sabiamente apresentou os itens pessoais de Judá, mostrando que era ele o responsável pela sua gravidez. Judá reconhece sua hipocrisia, ciente de que se o engano e pecado de Tamar eram imorais, o seu pecado era ainda mais grave. Então, Judá reconhece que, afinal, ele havia sido o mais injusto da história, e assim assumiu os filhos e cuidados de Tamar. O arrependimento e a transformação de Judá. Judá, ao longo de sua vida, cometeu erros graves, mas também aprendeu com eles. Ele assumiu os filhos e a responsabilidade pelo cuidado e proteção de Tamar, como também por seu irmão mais novo, Benjamim. Judá assistira ao sofrimento pelo qual seu pai passara ao longo de anos e aprendera a sua lição. Agora, Judá não permitiria que isso acontecesse outra vez. Em um momento de arrependimento e generosidade, Judá se aproximou de Tamar e reconheceu seu papel na nova geração que agora se iniciava com os gêmeos Pérez e Zerá. Pela vontade de Deus, foi por meio de Pérez que se descendeu a linhagem davídica que eventualmente levaria ao nascimento de Jesus Cristo. A tribo de Judá. A tribo de Judá
e sua descendência desempenhou um papel central na história de Israel, pois dela veio o rei Davi, que estabeleceu a dinastia davídica. Jesus Cristo, o Messias prometido, também é descendente de Judá, cumprindo as profecias messiânicas do Antigo Testamento. Judá, um líder redimido e abençoado. À medida que envelhecia, Judá se tornou um líder respeitado entre seus irmãos e sua tribo. Ele demonstrou sabedoria e coragem, intercedendo por seu irmão Benjamim em uma situação difícil. Judá também desempenhou um papel fundamental na reconciliação com José, que havia se tornado um poderoso governante no Egito. Ele liderou a decisão de não matar José e vendeu-o como escravo, mas mais tarde ele interveio para salvar Benjamim quando a oportunidade surgiu, mostrando arrependimento e amor fraternal. A história de Judá é uma jornada de redenção e transformação. Ele passou de um jovem egoísta para um homem maduro, disposto a assumir responsabilidades e a fazer o que era certo. Através de seus descendentes, ele recebeu a bênção de Deus e se tornou parte da história da salvação, que culminaria na vinda de Jesus. A história de Judá nos ensina que, mesmo quando cometemos erros, Deus pode usar nossas vidas para cumprir seus planos. Ela nos lembra da importância do arrependimento, do perdão e da transformação pessoal, mostrando como a graça divina pode nos redimir e nos abençoar, independentemente de nosso passado. A Bíblia não fornece detalhes específicos sobre a morte de Judá, mas ele faleceu em uma idade avançada após uma vida de desafios e redenção, sendo lembrado como um líder que desempenhou um papel fundamental na história de Israel. Além disso, a história de Judá é ainda mais especial, porque Jesus Cristo, o Messias, é descendente direto da linhagem de Judá. O leão de Judá se tornou um título do próprio Cristo, quando Lia deu à luz a seu quarto filho. Desta vez, decidiu apenas louvar ao Senhor. Significado An-Lubor. Judá vem do radical hebraico Odaá, que significa louvor. Mais uma vez ela ficou grávida e deu à luz um filho. Então disse: desta vez louvarei o Senhor. E por isso lhe deu o nome de Judá. E depois disso não teve mais filhos. Gênesis 2, 9 e 35. Dan, quando Raquel viu que não conseguia ter filhos, ficou com ciúmes da sua irmã. Então, seguiu o costume da época, pelo qual uma esposa que não pudesse tê-los entregava ao marido a sua serva, para que os filhos gerados dessa serva fossem considerados seus. Gênesis 30, 1 a 3. Jacó, então, teve relações com Bila, que deu à luz ao seu quinto filho. Raquel acreditou que Deus lhe fez justiça e deu o nome de Dan ao menino. Significado Anhuis, Bila ficou grávida e deu à luz um filho, a Jacó. Então Raquel disse: Deus me fez justiça, ouviu a minha voz e me deu um filho. Por isso lhe chamou Dan. Gênesis 30, 5 e 6. Naftali, Bila, serva de Raquel, deu à luz ao sexto filho de Jacó. Raquel, entendendo estar numa competição e numa luta contra sua irmã, lhe deu o nome de Naftali, significado lutando. Outra vez, Bila, serva de Raquel, ficou grávida e deu à luz o segundo filho a Jacó. Raquel disse:
Com grandes lutas tenho competido com minha irmã e consegui vencer. Por isso, deu ao filho o nome de Naftali. Gênesis 30, 7 e 8. Gade, quando Lia viu que ela mesma cessara de ter filhos, tomou a mesma decisão da sua irmã e entregou sua serva Zilpa por mulher para Jacó. Zilpa deu à luz ao 7º filho de Jacó, que recebeu o nome de Gade. Lia lhe deu esse nome porque se considerou uma mulher afortunada. Significado: fortuna. Zilpa, serva de Lia, deu a Jacó um filho. Lia disse: afortunada, e deu ao filho o nome de Gade. Gênesis 3, 0 e 10 e 11. Azer, Zilpa, serva de Lia, deu à luz ao 8º filho de Jacó. Lia acreditou que essa seria a razão da sua felicidade. Por isso lhe chamou Azer. Significado: feliz. Depois, Zilpa, serva de Lia, deu o 2º filho a Jacó. Então Lia disse: é a minha felicidade, porque as mulheres dirão que sou feliz. E lhe deu o nome de Azer. Gênesis 3, 0 e 12 e 13. Issacar. Lia voltou a conceber e deu à luz a mais um filho, o seu 5º, com Jacó, o 9º filho de Jacó, incluindo os filhos das servas. Lia entendeu que Deus estava lhe recompensando, por isso lhe chamou Issacar. Significado: recompensa. Issacar vem da palavra hebraica sachar, que significa recompensa. Deus ouviu Lia, ela ficou grávida e deu à luz o 5º filho. Então Lia disse: Deus me recompensou, porque dei a minha serva ao meu marido. E deu ao filho o nome de Issacar. Gênesis 3, 0 e 17 e 18. Zebulon. Lia engravidou novamente e deu à luz ao seu 6º filho com Jacó, o 10º filho de Jacó, incluindo os filhos das servas. Pelo fato de ter dado à luz a tantos filhos, ela acreditou que agora o lar do seu marido seria com ela. Significado: a morada. Zebulon deriva da palavra hebraica Zevul, que significa local de moradia. E Lia engravidou mais uma vez e deu a Jacó o 6º filho. E disse: Deus me concedeu excelente dádiva. Agora meu marido vai permanecer comigo, porque lhe dei 6 filhos. E ela deu ao filho o nome de Zebulon. Gênesis 3, 0 e 19 e 20. José. Raquel, enfim, concebeu e deu à luz a um filho. O texto bíblico diz que o Senhor lembrou-se de Raquel. Isso mostra uma intervenção direta do Senhor. É o 1º filho de Raquel, mas é o 11º filho de Jacó. Raquel lhe deu o nome de José na expectativa de que Deus lhe acrescentasse outro filho. Significado: aquele que acrescenta. Deus lembrou-se de Raquel, ouviu e a fez fecunda. Ela engravidou e deu à luz um filho. Então disse: Deus tirou de mim o meu vexame. E deu ao filho o nome de José, dizendo: que o Senhor me dê ainda outro filho. Gênesis 3, 0 e 22 a 24. Leia e conheça mais a história de José do Egito, filho de Jacó. Manassés. José, ainda jovem, havia sido vendido pelos seus irmãos como escravo para uma caravana de ismaelitas, que iam para o Egito. Gênesis 37, 3 a 28. Manassés nasceu no Egito. Depois que José foi liberto da prisão,
e havia se tornado governador do Egito. Gênesis 41, 1 a 50. Manassés é o filho mais velho de José, que mais tarde foi adotado por Jacó. Gênesis 48, 5. José deu esse nome ao seu filho porque Deus lhe fez esquecer a sua aflição. Significado: que faz esquecer. Ao primogênito José chamou de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer todo o meu trabalho e toda a casa de meu pai. Gênesis 4:1 e 51. Efraim. Efraim, filho de José, recebeu uma bênção especial de seu avô Jacó, que fez com que Efraim se tornasse o líder de uma das 12 tribos de Israel. Embora fosse o filho mais novo, a bênção que recebeu era destinada pela tradição ao filho mais velho. A história de Efraim é uma prova que Deus age além das tradições. Efraim foi um dos filhos de José, um dos 12 filhos de Jacó. Sua mãe era Asenate, filha de um sacerdote egípcio. Quando Jacó, o avô de Efraim, já estava velho, ele chamou José para abençoar seus 2 filhos, Manassés e Efraim. Quando Jacó cruzou as mãos ao abençoá-los, colocou a mão direita sobre a cabeça de Efraim, o mais novo, e a esquerda sobre Manassés, o mais velho. Isso indicava que Efraim teria uma posição maior no futuro. José tentou corrigir seu pai, mas Jacó insistiu, declarando que Efraim seria mais abençoado e formaria uma grande nação. Os descendentes de Efraim tornaram-se uma das 12 tribos de Israel, com papel importante na história do povo hebreu. A tribo de Efraim foi uma das mais fortes e influentes, liderando muitas vezes as outras tribos do norte. No entanto, a Bíblia também relata momentos de orgulho e desobediência por parte dos efraimitas, o que trouxe conflitos e perdas. A história de Efraim nos ensina que Deus é soberano em suas escolhas e isso pode nos surpreender. Apesar de ser o mais novo, Efraim recebeu uma bênção especial. Isso mostra que Deus não se limita a regras sociais ou tradições, mas escolhe conforme sua vontade. A trajetória da tribo também alerta para os perigos do orgulho e da desobediência, destacando a importância de confiar e obedecer a Deus. A vida de Efraim nos lembra que as bênçãos de Deus são fruto da graça, não de nossos méritos. Jacó abençoa Efraim antes de Manassés. A história de Jacó abençoando Efraim antes de Manassés está em Gênesis 48, quando Jacó estava perto de morrer, chamou José, seu filho, para abençoar os netos, Efraim e Manassés. José posicionou Manassés, o mais velho, à direita de Jacó, e Efraim à esquerda, seguindo a tradição de dar a maior bênção ao primogênito. Porém, Jacó cruzou as mãos, colocando a mão direita sobre Efraim e a esquerda sobre Manassés. José tentou corrigir seu pai, mas Jacó insistiu, dizendo que Efraim, o mais jovem, seria maior que seu irmão. Jacó declarou que ambos seriam abençoados, mas Efraim teria um futuro mais proeminente, liderando uma grande nação. Gênesis 4, 8 e 19. Essa inversão de bênçãos mostra que Deus age além das expectativas. Ele escolhe e abençoa conforme sua vontade, não segundo as tradições ou méritos aparentes. Assim como Efraim foi favorecido, Deus usa frequentemente os improváveis para cumprir seus planos. A história nos ensina a confiar nos propósitos soberanos de Deus, mesmo quando eles parecem contrariar
a lógica humana. Deus vê além das aparências e trabalha de acordo com seu plano perfeito para cumprir suas promessas. A tribo de Efraim descende de Efraim, filho mais novo de José, um dos 12 filhos de Jacó. Efraim foi abençoado por Jacó de forma especial, acima de seu irmão mais velho, Manassés, em Gênesis 48, apesar de ser o mais novo. Jacó declarou que Efraim se tornaria uma grande nação, mostrando que Deus escolhe conforme sua vontade. Após o êxodo do Egito e a conquista de Canaã, a tribo de Efraim recebeu uma região fértil no centro de Israel. Josué 17, incluindo a cidade de Siló, onde a Arca da Aliança foi guardada por anos. Efraim tornou-se uma tribo influente, muitas vezes liderando as tribos do norte. A história da tribo inclui momentos de glória e desafios. Líderes importantes como Josué, que guiou os israelitas na conquista de Canaã, vieram de Efraim. No entanto, a tribo também foi criticada por orgulho e rivalidades com outras tribos. Juízes 8 e 12. A trajetória da tribo de Efraim ensina sobre a soberania de Deus, que escolhe quem deseja abençoar, e alerta contra o orgulho e a desobediência, que podem trazer dificuldades mesmo para os mais favorecidos, porque a tribo de Efraim foi rejeitada. Durante a conquista de Canaã, Efraim recebeu uma terra fértil e se tornou influente em Israel. Contudo, com o tempo, a sua tribo enfrentou problemas espirituais. A tribo de Efraim foi rejeitada por Deus por sua desobediência e orgulho. Os profetas Oséias e Isaías destacam o afastamento da tribo dos caminhos de Deus em Oséias 4:17. Deus declara: Efraim está entregue aos ídolos, deixa-o. A tribo foi acusada de idolatria, desobediência à lei de Deus e arrogância em relação às outras tribos. Efraim também falhou em cumprir plenamente as ordens de Deus. Eles não expulsaram completamente os cananeus de sua terra, convivendo com práticas pagãs. Juízes 1:29. Além disso, as constantes rivalidades e reclamações, como em Juízes 12, mostraram seu orgulho. A rejeição de Efraim ensina que bênçãos iniciais não garantem fidelidade contínua. Deus valoriza a obediência e o coração humilde. Assim, somos chamados a permanecer fiéis, evitando a idolatria e o orgulho que afastam da comunhão com Ele. Após a rejeição de Efraim, a tribo enfrentou um declínio espiritual, político e social que culminou na perda de sua influência em Israel. Quando o reino de Israel foi dividida, a tribo de Efraim passou a fazer parte do reino do norte. A rejeição definitiva veio com a conquista do reino do norte pelos assírios. 2 Reis 17. Muitos efraimitas foram exilados e suas terras foram ocupadas por estrangeiros. A descendência de Efraim filhos. Em 1 Crônicas 7:20-29, a descendência de Efraim é detalhada, destacando seus filhos e netos. Efraim teve filhos como Sutela, Bered, Taate, Elada e Ezer, sendo que seus descendentes formaram várias famílias. A passagem também menciona alguns desafios enfrentados pelos efraimitas, como a invasão dos habitantes de Gate, que matou muitos deles. No entanto, os filhos de Efraim continuaram a crescer, com linhagens estabelecidas em várias áreas. A história mostra como a tribo de Efraim se expandiu ao longo das gerações, mantendo sua identidade e herança,
mesmo diante das dificuldades enfrentadas. Lições que podemos aprender com a história de Efraim. A história de Efraim na Bíblia oferece lições importantes para a nossa vida espiritual. Embora Efraim tenha começado com uma bênção especial de Jacó, Gênesis 48, sua trajetória mostra os perigos do orgulho, da desobediência e da negligência espiritual. Aprendemos que Deus escolhe conforme sua vontade. Ele é soberano. Efraim, o filho mais novo, foi abençoado acima de Manassés, o mais velho. Isso nos ensina que Deus não segue padrões humanos e pode usar pessoas inesperadas para cumprir seus planos. Devemos confiar em sua soberania e propósito, mesmo quando não compreendemos suas escolhas. A história de Efraim alerta sobre os perigos da idolatria. Os descendentes de Efraim se afastaram de Deus, adorando aos ídolos e ignorando os seus mandamentos. Oséias 4:17. Isso nos lembra da importância de colocar Deus em primeiro lugar, evitando qualquer coisa que roube nosso coração dele. A história de Efraim nos ensina que privilégios não garantem fidelidade. Apesar de receber bênçãos iniciais, a tribo não permaneceu obediente. Esse exemplo nos desafia a não sermos complacentes, mas a buscar continuamente uma relação viva e fiel com Deus. Vemos que Deus é justo, mas também misericordioso. Mesmo após a rejeição, ele prometeu restaurar os remanescentes fiéis de Efraim, Jeremias 3:1 e 20. Isso reforça que Deus sempre dá oportunidade de arrependimento. Que possamos aprender com Efraim a valorizar as bênçãos de Deus, viver com humildade e permanecer fiéis a Ele. Significado: fruto duplo. Ao segundo deu o nome de Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Gênesis 4:1 e 52. Benjamim. Raquel morreu ao dar à luz ao seu segundo filho. Antes de morrer, lhe deu o nome de Benoni, que significa filho da minha aflição. Entretanto, Jacó lhe chamou Benjamim, filho da mão direita, simbolizando que este filho estaria à sua destra, em posição de honra, como alguém que era amado por ele. Benjamim era filho de Jacó e chefe de uma das 12 tribos de Israel. Benjamim era o 12º filho e o mais novo da família de Jacó. Ele nasceu da esposa de Jacó, Raquel, o que fez de Benjamim o irmão pleno de José. Sua história é encontrada nos capítulos 35 a 49 de Gênesis. É aqui que aprendemos sobre seu nascimento, Gênesis 35, seu relacionamento com seu pai e irmãos, Gênesis 37, 42 a 45, seu relacionamento com José, Gênesis 43 e 45, seus filhos, Gênesis 46, e a bênção que recebeu de seu pai, Gênesis 4, 6 e 21. Jacó tinha 2 esposas, Raquel e Lia. Ele amava Raquel com tanto fervor que trabalhou para o pai dela por 7 anos para ganhar o direito de se casar com ela. Gênesis 2, 9 e 18. 7 anos que lhe pareceram poucos dias, pelo muito que amava. Gênesis 2, 9 e 20. Esse amor nos ajuda a entender a afeição de Jacó por Benjamim, filho de sua amada Raquel. Raquel teve muita dificuldade para dar à luz Benjamim. Sua parteira lhe disse que ela estava tendo outro filho. Raquel morreu no parto, mas quando estava morrendo, deu ao filho o nome de Benoni, que significa filho da minha
angústia. Jacó o rebatizou de Benjamim, filho da minha mão direita. Gênesis 3, 5 e 18. Benjamim não fez parte da conspiração arquitetada por seus 10 irmãos mais velhos para matar seu irmão José. Mais tarde, quando os irmãos tiveram que viajar para o Egito em busca de alimento durante uma crise de fome, o amor de Jacó por seu filho mais novo o obrigou a manter Benjamim em casa para que não lhe suceda algum desastre. Gênesis 42, 4. Os outros irmãos viajaram para o Egito e se encontraram com o governador do Egito, José, que seus irmãos não reconheceram. José testou seus irmãos, acusando-os de espionagem e exigindo que provassem sua honestidade, trazendo Benjamim de volta com eles. Não saireis daqui, a menos que vosso irmão mais novo venha para cá. Gênesis 4, 2 e 15. José prendeu todos eles na prisão por 3 dias e depois libertou todos, exceto Simeão. Os outros voltaram para casa com os cereais que haviam comprado e o dinheiro que José havia devolvido secretamente a eles. Versículo 25. De volta a Canaã, Jacó lamenta sua situação difícil. Estais tirando meus filhos. José já não existe. Simeão não voltou. E quereis levar Benjamim. Todas essas coisas caíram sobre mim. Gênesis 4, 2 e 36. Por um tempo, Jacó se recusou a permitir que Benjamim fizesse a viagem de volta ao Egito. Versículo 38. Mais tarde, ele cedeu quando os cereais acabaram e Judá prometeu garantir pessoalmente o retorno seguro de Benjamim. Gênesis 43, 8 a 9. Ao chegarem ao Egito, os irmãos se apresentaram a José, que ainda não havia sido reconhecido por eles. José, ao cumprimentar os irmãos pela segunda vez, levantando os olhos, José viu Benjamim, seu irmão, filho de sua mãe, e perguntou: É este o vosso irmão mais novo, de quem me falastes? E disse: Deus seja gracioso para contigo, meu filho. E comovido em suas entranhas por causa de seu irmão, José saiu depressa e procurou onde chorar. E, entrando em seu quarto, ali chorou. Gênesis 4, 3 e 29 a 30. José demonstrou favorecimento a Benjamim ao preparar 5 vezes mais comida e bebida para ele do que para seus irmãos, quando se reuniram para jantar. Gênesis 4, 3 e 34. Quando chegou a hora de os filhos de Israel voltarem para o pai, José usou Benjamim como meio de testá-los ainda mais. José colocou uma taça de prata na bolsa de Benjamim, junto com o dinheiro para os cereais. Gênesis 44. 1 a 2. José deixou que seus irmãos partissem em sua jornada e em seguida enviou um mordomo atrás deles para fingir indignação com o fato de que eles possuíam propriedade roubada. Os irmãos proclamaram sua inocência, mas com certeza a taça de prata foi encontrada em posse de Benjamim. Os irmãos rasgaram suas vestes em tristeza. Versículos 3 a 13. Como punição por seu crime, José exigiu que Benjamim permanecesse no Egito, mas Judá, o mesmo irmão que havia sugerido anos antes que José fosse vendido como escravo, implora a José, dizendo: Agora peço-te que teu servo fique como escravo de meu senhor em lugar do menino, e deixa o menino subir com seus irmãos. Pois, como subirei a meu pai, se o menino não for comigo? Não quero ver o mal que sobrevirá a meu pai. Gênesis 4, 4 e 33 a 34. Portanto, os irmãos passaram no
teste. Eles demonstraram uma verdadeira mudança de atitude em relação à época em que maltrataram José. José finalmente se revelou a seus irmãos. Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora não vos entristeçais, nem guardeis remorso por me terdes vendido para cá, pois foi para preservar vidas que Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos sem lavoura e sem colheita. Deus enviou-me adiante de vós, para vos conservar descendência na terra, e para vos preservar a vida com um grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, mas sim Deus, que me colocou como pai do faraó, como senhor de toda a sua casa, e como governador de toda a terra do Egito. Versículo 14. Anos mais tarde, no Egito, quando Jacó se preparava para morrer, ele abençoou Benjamim, dizendo: Benjamim é lobo que despedaça. Pela manhã devorará a presa, e à tarde repartirá o despojo. Gênesis 4, 9 e 27. A tribo de Benjamim ficou famosa por sua habilidade em batalha e natureza guerreira. Aprendemos mais sobre Benjamim e a tribo de Benjamim nos livros de Números, Deuteronômio, Josué e Juízes. Entre os descendentes de Benjamim estão Ehude, um dos juízes, Saul, o primeiro rei de Israel, a rainha Ester, e o apóstolo Paulo, significado: filho da minha mão direita. Partiram de Betel e, havendo ainda pequena distância para chegar a Efrata, Raquel deu à luz um filho, num parto que foi muito difícil. Em meio às dores, a parteira disse a Raquel: não tenha medo, pois você ainda terá este filho. Ao sair-lhe a alma, porque morreu, deu ao filho o nome de Benoni. Mas seu pai lhe chamou Benjamim. Gênesis 3, 5 e 16 a 18. Chegamos ao final de mais um vídeo e espero de coração que vocês tenham aproveitado bastante o conteúdo que preparei com tanto carinho. Se você achou as informações úteis, não esquece de deixar aquele like especial. Isso ajuda muito o canal a crescer e alcançar mais pessoas que também podem se beneficiar desse conhecimento. E se você ainda não é inscrito no canal, esse é o momento perfeito. Clica no botãozinho vermelho ali embaixo e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade. Todo dia tem conteúdo novo chegando, sempre pensando em trazer o melhor para você. Nos encontramos no próximo vídeo, tá? Até lá, continue se desenvolvendo, buscando conhecimento e compartilhando com quem precisa. Juntos somos mais fortes. Um abraço carinhoso, fiquem com Deus e até a próxima.